Vamos falar agora de política, que o Paulo César já está por aqui, ainda mais depois de um encontro importante entre governadores do Rio de Janeiro, tudo isso coordenado pelo governador catarinense Jorginho Mello. Oi, Paulo. Oi, Polito, boa tarde para você, para quem nos acompanha no Balanço Geral. Esse cenário todo, a gente pode pensar num futuro de construção política para Jorginho Mello, que tem sido muito leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito fiel às talvez convergências de direita, mas também conservadores, não só no estado catarinense, mas no Brasil. E isso tem tornado ele uma referência muito importante, por isso ele tem esse crédito entre os governadores. São governadores que são do Sudeste, são do Centro-Oeste, também do Sul, e ele desponta exatamente trazendo essa discussão da segurança pública, algo muito importante nesse momento que o Rio de Janeiro atravessa. Essas discussões ocasionadas do Rio de Janeiro ontem, com a presença de diversos governadores, trazendo também como foco principal o cenário do Rio de Janeiro depois da mega operação realizada pelo governo do estado, traz também a discussão do Consórcio da Paz. Foi o que os governadores acordaram ontem, sob liderança, então, de Cláudio Castro e também Jorginho Mello. Cláudio Castro do Rio de Janeiro e Jorginho Mello de Santa Catarina. A intenção é construir uma convergência de ideias, de projetos entre os estados que já são parceiros por meio do COSUD. No ano passado, em novembro do ano passado, os mesmos governadores estiveram em Florianópolis discutindo equipamentos de segurança mútua entre esses estados, principalmente o sistema integrado aqui do estado catarinense, que poderia ser também utilizado por outros estados. Houve assinatura de acordos, de termos de cooperação entre essas plataformas dos estados nas áreas de segurança pública para que, de fato, tudo acontecesse evitando a proliferação de criminosos e dos crimes organizados ou do crime organizado nesses estados. Com a situação do Rio de Janeiro, os governadores entraram em consenso que dá para avançar muito mais além do que foi proposto. E aí, pelo menos, alguns pilares foram destacados. O primeiro, usando sistemas integrados, troca de informações, troca de experiências, também a disponibilização de efetivos para contribuir em outros estados. Inclusive, o governador Jorginho Mello utilizou como referência a ajuda mútua ao Rio Grande do Sul no período das cheias, que funcionou muito bem e que trouxe um alento para aquele estado que estava fragilizado, que estava sensibilizado e contou com a expertise de Santa Catarina no setor. E isso deve funcionar muito bem também no quesito segurança pública. Claro que a gente precisa observar alguns parâmetros de legalidade e, por isso, o secretário de Segurança Pública do Estado, Flávio Graff, garantiu que há regularidade para que isso aconteça, usando também como exemplo o Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar o que ele diz. Já fizemos uma reunião no dia seguinte da eclosão dos fatos lá no Rio de Janeiro, com as agências de inteligência para traçar perspectivas, expectativas do que possa vir a acontecer em relação ao nosso estado. Todos os estados estão preocupados com essa questão e, evidentemente, nós, pelas condições que aqui existem, não poderíamos ser diferentes. Um trabalho planejado, um trabalho integrado, as forças todas trabalhando em prol do bem comum. E Santa Catarina ofertou, então, alguns grupos especializados em apoio ao estado do Rio de Janeiro, caso haja necessidade. A gente observa um momento de calmaria, mas também de apreensão dos governadores. E, por isso, esse encontro foi fundamental. Lembrando, Polito, que a gente falou ontem aqui da PEC da Segurança. Ontem mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados anunciou que deve colocar em pauta no dia 4 de dezembro. E diante do assunto sensível, talvez a gente consiga avançar numa convergência de ideias, já que há uma resistência por parte de governadores, de alguns deputados da base de oposição ao governo, mas nesse momento talvez todo mundo tenha que entrar em consenso que precisa ter ideias que de fato atendam ao clamor da população, que é quem realmente é afetada imediatamente e diretamente com esses efeitos. É muito provável, né, Paulo César, que eles tenham percebido que agir em bloco gera muito mais força do que uma única unidade da federação que sofre reflexos e pressão da própria União. Exemplo disso muito claro e recente em relação à infraestrutura de ferrovias. Mato Grosso do Sul, muito próximo da gente aqui, uma intensificação nesse tipo de diálogo e agora em segurança pública. Segundo exemplo em um ano. Vai funcionar, não tenha dúvida. E você falou muito bem, esse conglomerado de esforços dos governadores vai trazer resultado e a gente já percebe que quando o Rio de Janeiro, no primeiro momento, estava teoricamente sozinho, disputando também discussões com o governo federal, ganhou força quando teve o apoio dos demais governadores. Isso é importante, salutar e merece reconhecimento dos governadores e também da sensibilidade das forças de segurança. Agora é realmente colocar em prática. A gente falou do COSUD há um ano, algumas coisas não avançaram. Precisam ser mais céleres nesse processo também. E a lista é forte, né, Paulo? Tem São Paulo, Minas Gerais.
Rio de Janeiro, contamos aí com Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Goiás. Sul e o Paraná também, que é o nosso estado vizinho, né? Os dois estados do Sul que são conectados e precisam ter essa convergência, principalmente por causa da tríplice fronteira, que foi o que trouxemos ontem. Obrigado, Paulo. Bom final de semana para você. Bom final de semana. Paulo César da Luz com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral, trazendo essa análise importante, hein? As coisas estão andando de forma paralela, porque está complicado, né, no Brasil.